Durante a Segunda Guerra Mundial, a violência não se limitou aos campos de batalha. Ela entrou nas casas, nos pensamentos e até nos silêncios das pessoas comuns. Enquanto bombas caíam sobre cidades inteiras, outra guerra era travada em ondas de rádio e palavras cuidadosamente escolhidas. Joseph Goebbels entendia que o medo, quando bem cultivado, era tão eficaz quanto qualquer exército. Por isso, durante meses, a propaganda nazista repetiu incansavelmente uma mesma ideia. Novos soldados estavam chegando à Itália, e eles não eram homens como os outros. Vinham de um país distante, quente, miscigenado. Eram descritos como selvagens, indisciplinados, incapazes de controle moral. A mensagem era clara: as mulheres deveriam temê-los, os civis deveriam se esconder. Antes mesmo de pisarem em solo europeu, esses soldados já haviam sido transformados em monstros. O nome brasileiro passou a carregar um peso sombrio cuidadosamente construído. Em um pequeno vilarejo de montanha, no norte da Itália, essa propaganda encontrou terreno fértil. O inverno de 1944 era cruel. A neve cobria casas destruídas e o vento parecia atravessar paredes e ossos. Ali vivia Lucia, uma jovem de 19 anos cujo rosto já não combinava com a própria idade. A guerra havia roubado dela muito mais do que comida. Havia levado a família, a segurança e, aos poucos, a sensação de ser alguém. A vila estava sob o comando de um oficial alemão chamado Otto Weiss. Ele se destacava pela aparência impecável, pelo uniforme sempre limpo em meio à lama. Falava pouco, mas seu silêncio era ameaçador. Para Otto, os moradores locais não eram pessoas, eram coisas. Lucia sentia isso sempre que cruzava com ele, sempre que precisava abaixar os olhos para continuar viva. Em uma tarde particularmente fria, depois de dias sem qualquer ração, Lucia foi chamada ao pátio de um antigo prédio transformado em quartel. No chão, perto da entrada, havia uma lata com restos de comida jogados ali sem cuidado. Otto empurrou a lata com a ponta da bota e sorriu. Chamou Lucia de porca. Disse que aquilo era tudo o que ela merecia. Sob a mira de uma arma e vencida pela fome, Lucia se ajoelhou e comeu. Naquele momento, não foi apenas a comida que tocou o chão. Algo dentro dela se partiu. A humilhação não terminou quando Otto virou as costas. Ela permaneceu impregnada na alma da jovem, fazendo-a acreditar que talvez aquilo fosse verdade, que talvez ela realmente não valesse nada. Quando os rumores da retirada alemã começaram, o medo não diminuiu. Ele apenas mudou de forma. Novas histórias surgiram rapidamente, sussurradas entre paredes frias. Diziam que soldados ainda piores estavam chegando, soldados brasileiros. As mães esconderam as filhas. As jovens sujaram o rosto para parecer invisíveis. Lucia ouviu tudo em silêncio, sentindo o estômago apertar, não de fome, mas de pavor. Quando o som de motores desconhecidos rompeu o silêncio das montanhas, ninguém saiu às ruas. As portas permaneceram fechadas, as janelas escuras. A propaganda havia feito seu trabalho, e naquele instante, duas versões do mundo estavam prestes a se encontrar. O primeiro caminhão apareceu devagar na curva da estrada estreita, como se também desconfiasse daquele vilarejo ferido. O motor roncava baixo, pesado, lutando contra a subida coberta de gelo. Depois dele, outros surgiram, formando uma fila irregular de veículos marcados pela lama e pelo desgaste da guerra. Não houve tiros de celebração, nem ordens gritadas. Apenas o som contínuo dos motores e passos firmes quebrando o silêncio antigo da montanha. Lucia observava escondida atrás de uma janela quebrada. O coração batia forte, quase dolorido. Uniformes sempre significaram perigo, não importava a cor. Ela se lembrava das histórias sussurradas nas noites frias, dos avisos repetidos pelas mulheres mais velhas. Diziam que aqueles homens eram diferentes. Diziam que não respeitavam nada. Diziam que era melhor não ser vista. Os soldados desceram dos caminhões com calma. Falavam entre si em uma língua estranha, sonora, quase cantada. Aquilo confundiu Lucia. Não parecia a língua da ameaça que ecoara pelos rádios. Ainda assim, ela não se moveu. O medo não desaparece de uma vez. Ele se agarra ao corpo como o frio. Foi então que ela o viu. Ele caminhava alguns passos atrás dos outros, observando as casas destruídas com atenção silenciosa. Não tinha o rosto pálido, nem os traços rígidos dos alemães. Sua pele era morena,
marcada pelo sol de um lugar distante. O corpo era forte, largo, contrastando com a fragilidade daquele cenário. Havia nele algo que intimidava à primeira vista, e Lucia sentiu o impulso imediato de recuar. O nome dele era João. Quando percebeu o movimento dela no beco estreito, João parou. Não levou a mão à arma, não chamou ninguém, apenas ficou ali, imóvel, como se quisesse mostrar que não representava perigo. Tirou do bolso um pequeno pedaço de chocolate, já esbranquiçado pelo frio, e tentou dizer algo em italiano. As palavras saíram quebradas, inseguras. Ele estendeu o chocolate mantendo distância. Para Lucia, aquilo foi demais. Todo o terror acumulado explodiu de uma vez. Ela gritou. A voz saiu áspera, carregada de raiva e desespero. Perguntou o que ele queria, se achava que podia comprar seu silêncio, se também iria humilhá-la como os outros. As palavras se atropelavam, misturadas com lágrimas que ela não conseguia mais conter. Ela não via um libertador, via apenas mais um homem em uniforme. João congelou. Ele não respondeu imediatamente. Não avançou, não se defendeu. O que o atingiu não foi o grito, mas o olhar dela. Aquilo não era ódio, era medo em estado puro. Ele guardou o chocolate devagar, como se tivesse cometido um erro grave. Recuou um passo, depois outro. Tirou o capacete e segurou-o junto ao peito, em silêncio. Em português, falou baixo, quase como uma oração. Lucia não entendia as palavras, mas sentia o tom. Não havia ameaça ali, apenas cuidado. Ele tentou novamente em italiano, usando frases simples, quase infantis. Disse que não faria mal. Disse que podia ir embora se ela quisesse. Disse que estava tudo bem. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Algo em Lucia começou a ceder. Talvez fosse o fato de ele não insistir. Talvez o modo como mantinha distância, como se o respeito fosse mais importante do que qualquer ordem. As palavras começaram a sair, primeiro em pedaços soltos, depois em uma confissão dolorosa. Ela falou do oficial alemão, da comida no chão, do riso, da vergonha que não a deixava dormir. Falou de como havia começado a acreditar que não valia nada. João ouviu tudo sem interromper. Seus punhos se fecharam por um instante, mas logo se abriram. Aquela raiva não era para ela, era para a guerra, para os homens que haviam feito aquilo e depois fugido. Quando Lucia terminou exausta, ele assentiu lentamente e então, sem dizer uma palavra, fez algo que mudaria tudo. João olhou ao redor antes de fazer qualquer coisa. O beco era estreito, cercado por paredes rachadas e portas arrancadas. A guerra havia passado por ali como um animal cego, destruindo tudo sem distinção. Ele caminhou alguns passos até uma casa parcialmente desabada e encontrou uma velha porta de madeira caída no chão. Com cuidado, apoiou-a sobre 2 blocos de pedra, tirou o lenço do bolso e limpou a superfície como pôde, mesmo sabendo que aquilo não apagaria todas as marcas. Lucia observava em silêncio, confusa. Não entendia o que estava acontecendo. Nenhum soldado havia feito algo parecido antes. Eles davam ordens, tomavam o que queriam e seguiam adiante. João, não. Ele se movia devagar, como se cada gesto precisasse ser pensado. Abriu a própria marmita. Um vapor quente subiu no ar gelado, trazendo um cheiro forte e desconhecido. Arroz, feijão, carne. Um cheiro que não lembrava guerra. Ele colocou a marmita sobre a mesa improvisada e puxou uma pedra para Lucia se sentar. Não apontou, não ordenou, apenas convidou com um gesto simples. Depois, deu um passo para trás e esperou. A espera parecia tão importante quanto a comida. Lucia hesitou. Sentar-se à mesa parecia perigoso. Comer sem humilhação parecia errado, quase proibido. Mas a fome e algo novo, algo que ela ainda não sabia nomear, falaram mais alto. Ela se sentou, pegou a colher com mãos trêmulas. Comeu devagar, como se temesse que aquilo fosse tirado a qualquer momento. João permaneceu em pé, em silêncio, olhando para outro lado. Só depois de perceber que Lúcia estava realmente comendo, ele se sentou do outro lado da mesa improvisada. Começou a falar baixo, misturando português com poucas palavras em italiano. Falou de sua casa no Brasil, de uma mãe que nunca deixava ninguém comer sozinho, de um lugar onde o sol parecia não acabar nunca. Falou de pobreza, mas também de partilha, de como dividir era algo natural.
Cada palavra quebrava um pedaço da imagem monstruosa que Lucia havia aprendido a temer. A propaganda dizia que aqueles homens eram brutos, incapazes de empatia. Mas ali estava alguém que esperava, que respeitava, que oferecia sem exigir nada em troca. Aquilo não fazia sentido dentro do mundo que ela conhecia, e talvez por isso fosse tão poderoso. Quando Lucia terminou de comer, João fechou a marmita e se levantou. O sol começava a descer atrás das montanhas, tingindo a neve de tons dourados. O dia estava acabando e ele precisava voltar ao seu posto. Antes de ir, porém, ele se inclinou levemente, abaixando-se até ficar à altura dos olhos dela. Ele olhou para Lucia de verdade, não para a sujeira, não para as roupas gastas, não para os dias de sofrimento estampados em seu corpo. Olhou para a mulher que ainda existia ali. Com um italiano simples, mas firme, disse algo que ela não ouvia havia muito tempo. Disse que ela era bonita. Não foi dito como elogio vazio, foi dito como verdade. João acrescentou que a guerra era apenas uma sombra passageira, que aquilo não definia quem ela era, que ninguém tinha o direito de fazê-la acreditar que não merecia respeito, futuro ou amor. As palavras atingiram Lucia como um choque silencioso. O oficial alemão havia tentado transformá-la em algo menor que humano. Em poucos minutos, um desconhecido vindo do outro lado do mundo havia feito o oposto. Ele não prometeu nada, não pediu nada, apenas devolveu algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Quando João se afastou, Lucia permaneceu sentada, imóvel. As lágrimas desciam em silêncio. Não eram de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia quebrada. Sentia-se possível. A guerra ainda não havia terminado, mas dentro dela, algo essencial havia mudado. A guerra não terminou naquele dia, mas nunca mais foi a mesma para Lúcia. As tropas avançaram lentamente pelas montanhas, empurrando o inimigo para longe. Os soldados brasileiros permaneceram na região por algum tempo, improvisando abrigos, dividindo suprimentos e ajudando a reconstruir o pouco que restava. Não havia discursos heróicos nem gestos teatrais. Havia apenas normalidade sendo devolvida aos poucos, como algo frágil que precisava ser tratado com cuidado. Lúcia viu João outras vezes, sempre à distância. Um aceno discreto, um breve sorriso, nada além disso. Ele nunca atravessou o limite que ela não convidou. E justamente por isso, sua presença continuava segura. Não era um salvador idealizado, nem um romance impossível. Era um homem que, em um momento decisivo, havia escolhido agir com respeito. Quando a guerra terminou em 1945, a notícia chegou sem euforia, apenas um alívio silencioso. Os caminhões começaram a se alinhar para levar os soldados de volta. Na pequena estação improvisada, algo inesperado aconteceu. As portas se abriram. As mulheres saíram. As mesmas que meses antes haviam se escondido, agora jogavam flores e acenavam. Não gritavam slogans, chamavam nomes. Lucia estava ali. Observava os vagões sendo preenchidos quando encontrou João entre os soldados. Não correu, não chorou. Apenas levantou a mão em um gesto simples. Ele a viu, sorriu, levou a mão ao peito e assentiu, como quem reconhece algo que não precisa ser dito. O trem partiu, e com ele se foi uma história que jamais entraria nos livros escolares. A vida seguiu. Lucia reconstruiu sua casa. Casou-se com um homem bom, teve filhos, envelheceu com dignidade. Nunca mais permitiu ser humilhada. Nunca mais acreditou que valia menos do que qualquer outro ser humano. As palavras ditas naquele beco destruído tornaram-se o alicerce invisível de cada decisão que tomou. Décadas depois, já idosa, chamou a neta para perto de sua cama. A voz estava fraca, mas o olhar carregava uma luz jovem. Pela primeira vez, contou a história completa. Falou do oficial alemão, da comida no chão, da vergonha que quase a destruiu. E então falou do soldado brasileiro. Não disse seu sobrenome. Talvez nunca tenha sabido. Disse apenas que ele veio de muito longe e que a salvou sem disparar um único tiro. Ela disse à neta que o Brasil não enviou apenas soldados para aquela guerra. Enviou homens capazes de lembrar outros seres humanos de quem eles eram. Disse que a maior vitória não foi conquistada com armas, mas com dignidade. Que enquanto alguns usaram o uniforme para esmagar, outros o usaram para proteger. Quando Lucia partiu, levou consigo aquela memória como um segredo precioso. Um segredo que precisava ser contado, não para glorificar a guerra,
mas para lembrar que, mesmo no inferno, ainda havia espaço para escolhas. Pequenas escolhas, silenciosas, humanas. Porque, no fim, a maior vitória de um soldado brasileiro não foi medida em território conquistado, mas na capacidade de devolver humanidade onde só havia